Bom dia, gente, tudo bem? Prazer aqui estar com todos. Obrigado, Smartus e Guilherme, pela oportunidade, parabéns pelo evento. Sem mais delongas aqui, vamos começar nosso bate-papo. Falando um pouco sobre aspectos de oferta e demanda do nosso segmento, que vai ser o tema de debate ao longo de todo o dia. Só para todo mundo nos conhecer, em um slide resumindo o que é Brain, se alguém eventualmente não nos conhece, nós somos uma empresa que temos 16 anos de atuação na área imobiliária. A gente já fez pesquisas em todos esses pontinhos que vocês estão vendo aí. Opa! Então, são mais de 500 cidades, 4.000 projetos e pesquisas na área imobiliária, né? São mais de 30 mil entrevistas e 40 bilhões em VGV. Dito isso, só para todo mundo se pontuar, o que a gente vai falar hoje? Então, hoje nós vamos tratar alguns assuntos, aqui a gente agrupou em 4 grandes assuntos. Primeiro, passar rapidamente por um histórico e como que foi a absorção da Minha Casa Minha Vida até então, né? Eu acho que vários dos senhores e as senhoras já têm esses números frescos na mente, mas aqui a gente tentou compilar para todo mundo se atualizar desses números em termos de unidades contratadas, entregues por faixa, por região. Tá? Segundo momento, a gente vai tratar alguns dados aqui, qual o percentual, qual que é a fatia do Minha Casa Minha Vida sobre o mercado da incorporação brasileira. Tá? E, principalmente, queremos mostrar para vocês aí no detalhe quem que é o consumidor do Minha Casa Minha Vida. A gente sabe muito bem, né? Jovem, casal, etc., mas como que esse consumidor está habitando nossos imóveis hoje? Então, a gente foi entender isso a fundo. E, por fim, quais as perspectivas desse cliente? Será que ele parou por aí ou será que ele ainda está almejando algo mais, né? Então, vamos entender esses nossos clientes daqui para frente, ok? Primeiro de tudo, não sei se a visualização dos números aí fica fácil de ver, mas é mais para entender, em termos gerais, como que é nosso histórico de unidades contratadas a nível Brasil. Então, aqui a gente vai acumulando ano a ano nesses gráficos. Ao longo do tempo, desde 2009, desde a criação do programa, são mais ou menos 5 milhões e meio de unidades já contratadas. Tá? Interessante a gente observar que a partir de 2014, pega o laser aqui, pega. A partir de 2014, faixa 1,5 e 2 disparou, enquanto faixa 1 se manteve, né, estagnado desde então. Tá? Então, esse gráfico mostra esse ponto de inflexão entre faixa 1,5 e faixa 2 versus faixa 1. Então, são mais ou menos 5 milhões e meio de imóveis contratados pelo programa ao longo da sua existência. E unidades entregues são aproximadamente 4 milhões, e, por óbvio, também, a partir de 2014, por conta das contratações, as entregas dispararam em termos de faixa 1,5 e 2, acumulando só nessa faixa mais ou menos 2 milhões e 300 mil imóveis ao longo do Brasil. Né? Será que isso é bastante ou é pouco? Né? Vamos ver daqui a pouco qual que é a demanda habitacional do Brasil. Né? Só isso aí não resolve. E é um comparativo, justamente, de quantas unidades foram entregues e contratadas. A linha laranja são as unidades contratadas e a linha amarela as unidades entregues. A gente tem, obviamente, esse gap, né, entre contratadas e entregues, justamente pelo período de obra aí de vários, mas acompanha. Nesse sentido, se a gente pegar esse recorte temporal de 2009 até agora, dados fechados de 2018, nós estamos falando dessa representatividade. Seguramente o faixa 1 representou muito mais do que esses 34% lá em 2013, a gente vai ver esse dado. Né? Lá em 2013, o faixa 1 representava quase 50% das unidades contratadas. Hoje, se a gente pegar o recorte de todo o período do Minha Casa Minha Vida, a gente está falando que 34%, mais ou menos, do que foi contratado foi faixa 1. 54% faixa 1,5 e 2 e apenas 12% faixa 3. Tá? Como eu disse, aqui são só as unidades contratadas e entregues de todas as faixas ano a ano. A gente consegue visualizar que a gente teve o pico... Desculpe que eu bati aqui para acelerar. A gente teve o pico de contratação no ano de 2013, com 912 mil unidades contratadas, em 2013. Tá? Vindo já de um 2012 também muito positivo, com 790 mil. E batemos no chão, vamos falar assim, em 2016. Foi a menor, por óbvio, desde em 2009, na criação, tivemos 286, mas desde então o menor número de unidades contratadas foi justamente em 2016. E a partir daí,
a gente vem crescendo. 2018 fechou com mais ou menos 527 mil unidades contratadas e 163 mil entregues. O número de entregas, por óbvio, caiu em 2018, em decorrência de unidades contratadas em anos anteriores. Então, esse é o panorama de contratação. A gente vê que 2018, os dados fechados até dezembro, a gente tem um cenário interessante de contratação se comparado a 17 e a 16. Por faixa. Então, o que são as contratações do faixa 1, né? Então, a partir de 2014, a gente tem uma grande quebra. O que eu disse lá em 2013, a gente acabou de ver que o dado de 2013 foram mais ou menos 900 mil unidades contratadas, né? Olha do faixa 1 quanto foi em 2013. 540, aproximadamente. E desde então, desde 14, esse volume de contratações do faixa 1 despencou abruptamente, retomando de forma mais tímida, mas ainda em 2018. E faixa 1,5 e 2 se manteve estável ao longo de todo o período, desde a criação do programa, sendo aí, nos últimos 2 anos de dados, né, de 17 e 18, um volume de unidades contratadas muito similar. Uma pequena queda de 470 para 417 mil unidades contratadas. Então, são faixas que se manteram mais estáveis, até por conta de recursos, né? Com esse histórico na mente, a gente vai entender o Minha Casa Minha Vida dentro do cenário da incorporação imobiliária do Brasil. Se eu comparar o Minha Casa Minha Vida com um imóvel de luxo, colocar dentro da mesma cesta, o quanto esse Minha Casa Minha Vida representa. Como que a gente faz isso? Não sei se é de conhecimento de todos, depois vocês podem acessar o site lá e dar uma baixada nos indicadores nacionais do mercado imobiliário. A CEBIC produz, a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, produz esse dado trimestralmente, somos nós que produzimos e coletamos esses dados para a CEBIC. São mais ou menos 23 regiões metropolitanas, aproximadamente 6 cidades que são analisadas trimestralmente, todo o mercado de incorporação do Brasil em seu ciclo primário, ou seja, que unidades que estão na mão de vários dos senhores e senhoras aqui, ou seja, na mão dos incorporadores. Essas 23 regiões representam mais ou menos metade do PIB do Brasil. Então, eu estudo em termos de garantia, né, de retrato do país, muito construtivo, enfim, né? Então, a gente, através desses dados, a gente fez uma segmentação do Minha Casa Minha Vida. Como que a gente fez? Aqui são os dados comparativos do primeiro semestre de 18 com o primeiro semestre de 19. Dado fresco, fechou o semestre agora. A barrinha amarela é quanto Minha Casa Minha Vida representou das unidades lançadas no primeiro semestre de 18 e no primeiro semestre de 19. E a barrinha verde são os demais padrões, né? Acima do teto do Minha Casa Minha Vida até vários milhões de reais de ticket médio. Então, no primeiro semestre de 18, a gente representou, perante o mercado da incorporação, 52% das unidades lançadas. E no primeiro semestre de 19, 39%. A gente teve alguns problemas conjunturais no início desse ano que ficou refletido bastante aqui no volume de unidades lançadas, nessa fatia do mercado do Minha Casa Minha Vida perante a incorporação brasileira como um todo. Em vendas, se lançadas a gente caiu, em vendas a gente se manteve estável. Hoje, metade das unidades dos apartamentos vendidos no Brasil são do programa Minha Casa Minha Vida. Veja a importância que esse programa e esse padrão de produto tem perante o mercado imobiliário brasileiro como um todo. 50% das unidades vendidas, tanto no primeiro semestre de 18 quanto no primeiro semestre de 19, eram de unidades do Minha Casa Minha Vida. Faixa 1,5, 2 e 3. Ok? Por regiões desse estudo da CEBIC, esse aqui é o resultado do segundo TRI de 19. Né? Foi apresentado há pouco tempo aí em coletivo de imprensa lá pela CEBIC, esses resultados. Claro que apareceu 100% aqui das unidades, aqui dentro do estudo da CEBIC, a região norte é contemplada pela região de Manaus e Belém. Né? Então, dos lançamentos dessas cidades, por exemplo, no segundo TRI, 100% eram Minha Casa Minha Vida. No Nordeste, 70%, 69% do que foi lançado no segundo TRI era Minha Casa Minha Vida. O menor percentual no Sul, 17%. Então, veja como a penetração ainda é bem soberana sobre o mercado das unidades que estão sendo lançadas agora do Minha Casa Minha Vida.
E unidades vendidas. E aí, independente do ano de lançamento, não foi lançado agora, está sendo com venda ativa agora. Das vendas que aconteceram no segundo TRI de 19, 73% das vendas da região norte eram de unidades Minha Casa Minha Vida. E lá no sul, que representava 17 em lançamento, representou 37 em vendas. Né? Que o menor percentual justamente no sul, mesmo assim com uma fatia de 37% das vendas da incorporação da região. E aqui você tem, lá no detalhe do estudo, você pode ver todas as cidades que estão contempladas, mas está a RM de Curitiba, tá Rio Grande do Sul, tem várias cidades de Santa Catarina que estão ali. Tá? E aqui no Sudeste, 46% das unidades vendidas, de acordo com esse estudo da CEBIC, são de unidades verticais, né? Aqui, Minha Casa Minha Vida. Ok? E qual a demanda habitacional do nosso país? Existem dezenas de projeções que cada instituto faz, o IBGE faz. A gente trouxe aqui os dados oficiais do IBGE com projeções da GV, para entender qual o tamanho. Será que o problema é demanda? Né? Ou qual que é o problema hoje? Se existe problema e qual é o problema? A gente, segundo o IBGE, projeções da GV, a gente tem mais ou menos 9,2 milhões de unidades potenciais que cabem no Brasil até 2025. Segmentadas dessa forma, aí, o maior potencial, o maior déficit, né, a maior demanda se encontra justamente no Sudeste, 3,6 milhões de unidades. Ou seja, 40% dessa demanda está justamente aqui no Sudeste. E mais ou menos 30% dessa demanda, projetada até 2025, se encontra no Nordeste. Tá? Esses são os dados aí oficiais do Brasil. E como está categorizada essa demanda? Veja, 70% de quem precisa morar até 2025 tem uma renda de 1.600 a 5.000. Pessoal das fotos aí, a gente vai produzir um e-book disso aqui, tá? E vai disponibilizar. Não se preocupe com as fotos aí. Né? Se quiser também tirar, não tem problema nenhum, mas só pontuando que a gente disponibiliza isso em forma de e-book depois para todos os participantes. Aí. Ok? Então, a concentração maior está justamente nas rendas de 1.600 a 5.000 reais. 70% daqueles que precisam morar têm esse rendimento mensal familiar. E aí eu pergunto, a gente sabe quem é nosso cliente? Família sem filho, é solteiro, é casado, tem filho, trabalha, é assalariado, é Uber. Quem que é o nosso cliente? Tá? Existem dezenas de formas da gente entender, quantitativas e qualitativas. Eu vou mostrar daqui na frente agora, logo depois do que eu vou mostrar aqui, dados quantitativos também, qual a intenção de compra desse público, etc. Mas antes disso, a gente foi fazer uma pesquisa etnográfica com esses clientes. A gente fez imersão no dia a dia de 10 famílias que já estão habitadas dentro de unidades do programa. 4 delas aceitaram serem gravadas. A gente rodou esse piloto na região metropolitana de Curitiba e estamos no pipeline do segundo semestre de rodar em mais aí 10 regiões, mais ou menos, do Brasil, ao longo dos próximos meses. Então, o que é a pesquisa etnográfica? É a gente deixar de se basear apenas no quantitativo, deixar de entender, humanizar um pouco, né? É deixar de tratar esse nosso cliente de forma percentual, ou seja, 50% tem intenção de compra, em 12 meses, em 24 meses, e entender, aprofundar o comportamento desse grupo social. É um grupo social, esse nosso cliente. E o que os novos clientes querem? Ou seja, quem está entrando, a gente viu aqui como que foi o processo de compra de quem já está habitando, e aqueles que querem comprar. Então, a gente fez um recorte aí em nossas pesquisas, são 2.240 pesquisas realizadas, né? Uma garantia amostral absurda a nível Brasil, cotizadas em todas as regiões do Brasil, entrevistados com renda até R$7.000, que não possuem imóvel próprio e que moram em imóvel locado ou cedido. Esses eram os filtros desse recorte que a gente fez nas pesquisas, ou seja, bem o público Minha Casa Minha Vida, né? Bem a persona. Quem que são esses caras? 65% são assalariados ou autônomos. Desses 65%, 28% são autônomos. O número de autônomos deu uma disparada nos últimos anos, né? Então, isso a gente já veio refletido aí em pesquisa. 65% são assalariados ou autônomos, com uma idade média de 37 anos. Essa é a idade média desse tomador de imóvel. 37 anos. E 75% possuem ensino fundamental ou médio. Não possuem
ensino superior, 75% desse nosso potencial público. Infelizmente, né? Estado civil, 51% vive em união estável. É bastante perante o Brasil. Mas também chama atenção, praticamente, 39% se declaram solteiros. Tá? A gente perguntou, você tem intenção de compra nos próximos 12 meses, 24 meses? 55% declararam ter intenção de compra. Tá? Então, é um público que está almejando comprar nos próximos meses e anos. Quando a gente perguntou lá para o pessoal que se enquadraria no faixa 1,5 e 2, desses 55, 37% querem comprar em 12 meses, é uma demanda mais firme, né? O cara que já está procurando imóvel, já está vendo imóvel, já está ciscando. E daí os outros justamente são demandas aí acima de 12 meses, acima de 24. Né? Aquele cara que a gente brinca que quer comprar porque vai casar, mas não tem nem noivo ainda, sabe? Então ele está procurando, precisa despertar o gatilho nele. Esse aqui de 12 meses já é um cara mais imediatista que está precisando mesmo. E do faixa 3, aqueles que têm renda compatível com faixa 3, 40% querem comprar em 12 meses. Ligeiramente acima, da média aí do faixa 1,5 e 2. A gente foi perguntar o tipo de imóvel desejado. Deixa eu passar aqui. Veja as diferenças, sobretudo entre casas e sobrados e apartamento para faixa 1,5 e 2 para faixa 3. Aquele que tem renda de faixa 1,5 e 2, 72% almejam comprar uma casa ou sobrado, né? Um imóvel horizontal. Lembrando sempre que o imóvel de desejo é diferente do imóvel que eventualmente vai caber no bolso. Tá? Mas espontaneamente foram declarados por eles que 72% querem comprar casas sobradas e 23 apartamentos. Já no faixa 3, o percentual de apartamentos sobe para 38. Até porque daí dentro da amostragem você pega um pouco mais de população em capitais e regiões metropolitanas, onde a densidade, questões de segurança, etc., são mais perceptíveis, né? Então, o interesse maior por apartamento. E um resumo do tipo de imóvel que eles estão procurando. Olha lá, 68% querem imóvel até 65 metros. 55% declararam dispor de até R$10.000 para dar a entrada. E a parcela e a maior sensibilidade está justamente na parcela. Né? R$1.000 seria o teto do teto, se a gente fosse não desagregando entre faixa 1,5, 2 e 3, mas passando uma régua embaixo desses 2.200 questionários, 78% declaram poder pagar no máximo R$1.000 de parcela. E 41% declaram poder comprar um imóvel de até 150 mil. Então, esse é o resumo do que esses novos clientes que estão procurando imóvel estão almejando. E por último, um slide aqui, só comparativo entre dormitórios, banheiros e vagas de garagem. As primeiras linhas são os imóveis desejados, o que ele está procurando, e a segunda linha é o imóvel que ele habita hoje. Veja que interessante, né? Vamos ali em banheiro, 59% desejam 2 banheiros, pois só 29% moram num 2 banheiros. Então aí, possivelmente, mesmo por esse nosso cliente, na porta de entrada do mercado, ele já almeja uma melhor qualidade de vida atrelada também a questões de banheiro, né? Aqui é um comparativo. Outro motivador, justamente vaga de garagem, ainda aparece como item aí de possível troca de imóvel. Tá? E quais as perspectivas desses novos clientes? Será que ele parou por aí? Quem comprou? O que todos nós sabemos, o que Minha Casa Minha Vida é a grande porta de entrada de boa parte da população no nosso mercado imobiliário. Isso é consenso, todos nós sabemos disso. Que sem o programa, muita gente não teria condições. Mas não só o acesso à moradia seria limitado sem o programa. Vocês acabaram de ver aí o próprio cliente nosso falando. A própria demanda de upgrade seguramente seria menor. Essas pessoas entendem que a vida não para, né? E nosso cliente já sabe disso. Ele ainda está no game, ok? Então, uma oportunidade para a gente é entender que esse cliente ainda está no jogo e ainda faz parte do nosso mercado. Obrigado, gente. Fico à disposição ao longo do dia. Estamos sempre por aqui. Obrigado.